Meus amados irmãos, mais um encontro de fé, movidos pela graça de Deus, pelo seu favor bendito, nos encontramos outra vez nesse domingo. Eu sei da dificuldade que tem sido para cada um de nós, né? Esse distanciamento social que a gente está acostumado a encontrar no templo, a conversar antes, durante e depois. Mas é assim mesmo. São tempos diferentes, tempos que a gente não consegue controlar. Nós estamos fazendo isso em nome da vida, porque nós aprendemos na palavra que ser prudente é um dos princípios, não é verdade? Eu espero sinceramente que em breve possamos nos ver no templo, assim como nós estamos acostumados a fazer por tanto tempo e fazer com tanta alegria, com tanta harmonia. Mas hoje eu quero chamar você para a leitura da palavra em Daniel capítulo 3. São vários versículos, eu vou destacar apenas alguns. E é aquela narrativa de Daniel sobre os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que depois daquele decreto do rei que criou uma estátua e diz que todos deveriam se prostrar diante dela ao som do toque das buzinas, dos pífaros, dos instrumentos de som, que todos deveriam se prostrar. E você sabe o que aconteceu, porque depois que os instrumentos tocaram e que todos ajoelharam diante da estátua magnífica do rei, se pôde observar ao longe a cabeça de três jovens, os corpos em pé, de três rapazes que não se dobraram diante da estátua do rei. No verso 12 diz o seguinte: há uns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram as imagens que tu levantaste. Aqui a gente pode verificar alguns desafios, porque eles estão longe da sua terra e eles poderiam ter alguma justificativa para não fazer o que fizeram. Eles poderiam dizer o seguinte: não, aonde nós estamos é perigoso, nós não vamos poder obedecer a Deus. Mas não foi isso que eles fizeram. Porque assim como Deus nos sustenta em tempos de bonança, Ele também nos sustenta em tempos de agonias, em tempos de provações. O nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e Ele o será eternamente. Deus para sempre, Deus infinito. Aí eles então não se dobraram. E vocês sabem o que aconteceu com eles. Foram levados para a fornalha de fogo. Mas eles não entregaram os pontos. Eles não cederam. Eles disseram o seguinte: se o nosso Deus a quem nós servimos quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livrará. Mas a nossa fidelidade a Ele não depende de livramento. Vivos ou mortos, nós não estamos dispostos a barganhar a fé. Quer pois vivamos ou morramos, diz o apóstolo. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Esse é o desafio da vida. E eu queria ponderar com você nessa palavra sobre exatamente os desafios para nós permanecermos fiéis diante das provas.
Um dos primeiros desafios que nós podemos encontrar aqui, que eu poderia imaginar com vocês, é que esses rapazes não ficaram impressionados com a imponência do rei da Babilônia. Era muito glamour, tinha muito poderio envolvido, tinha muita força. E eles poderiam dizer, diante dessa força a gente não vai prevalecer. Mas eles não se preocuparam com isso, porque eles sabiam que serviam um Deus acima de todos esses espetáculos da terra. Um Deus majestoso. Não é a estátua de ouro de Nabucodonosor, por mais linda, por mais formosa que fosse, por mais envolta em uma simbologia de poder, que iria tirar deles a capacidade de perseverar em Deus. E eles sabiam, assim como você e eu sabemos, que a glória desse mundo é passageira. A glória desse mundo é transitória. A glória desse mundo é pueril. Ela passa, ela acaba. Tanto é que hoje, ao ler a história, você pode fazer uma pergunta. Por exemplo, o que foi feito de Nabucodonosor? Da glória dele, da sua riqueza, da sua estátua, dos seus súditos, tá? O que foi feito da riqueza dos impérios otomanos e outros, romanos? Sobrou nada. O que foi feito do Nabucodonosor virou pó, morreu. Hoje a história lembra dele como um rei tirano. A beleza passa, a riqueza passa, a fama passa, o orgulho passa, o mundo passa, o dinheiro acaba, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O que foi feito, por exemplo, de Faraó e do seu exército suntuoso, ficou soterrado nas águas do mar, na travessia do Mar Vermelho. O exército ficou lá, Faraó ficou lá. Quem saiu de lá foi Israel, a pé enxuto, é o que a palavra de Deus nos diz. Triunfaram sobre o Faraó, triunfaram sobre a maldade. Sadraque, Mesaque e Abdinego triunfaram sobre a maldade, triunfaram sobre o poderio dos homens. Você e eu também triunfaremos sobre o poderio dos homens. O que nós temos que fazer é manter o nosso coração firme em Deus, é manter a nossa alma acesa com o fogo do Espírito aceso em nós em todo o tempo. Não retroceder jamais e buscar nos apoiar em Deus nessa caminhada difícil. Você precisa entender, assim como eles entenderam, que é Deus quem decide o que fazer conosco. Essa é uma outra verdade que eu queria que você entendesse. Se Deus quer nos livrar, Ele nos livrará. Isso é dependência. Esse é um coração entregue à mais absoluta mercê de Deus, na confiança plena. Eu não tenho que ficar discutindo a respeito se vai livrar ou se não vai. Poder para livrar Ele tem. O que nós precisamos entender é que a nossa fidelidade a Ele não depende dele livrar ou não livrar. Nós vamos continuar fiéis, porque o apóstolo Paulo diz que pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor em todo tempo, em toda situação. E é por isso que eles venceram, porque em Deus eles colocaram todas as suas fichas.
apostaram 100%, confiaram 100%. Deus está conosco, mesmo em situações difíceis. Não interessa o que vai acontecer, o Senhor está conosco. E nesse momento, engraçado que eu fico olhando o texto e imaginando a cara dos algozes, apontando o dedo e dizendo: olha, rei, há aí no meio uns homens judeus. Aparentemente eram pessoas sem importância, né? Sem identidade. Alguém que não conhecia a história de Sadraque e Mesaque. Mas Deus conhecia Sadraque e Mesaque. Deus sabia com quem estava lidando. E eles sabiam com quem estavam lidando. A vida deles era um marco entre o antes e o depois na história da fé, para eles e para o povo de Deus. O nosso testemunho hoje também será um marco. A nossa vida é um marco diante de tudo que está acontecendo. O nosso bom caráter, a nossa boa conduta, a nossa boa índole, nossa maneira de encarar a vida, nossa resiliência, nosso respeito às normas, mas sem ferir os princípios da palavra de Deus, nossa vontade de viver e caminhar e cultivar a fé cristã, mesmo em meio a situações desagradáveis como essa. E uma outra coisa que nós podemos encontrar aqui é que eles tinham uma perspectiva clara e correta do que era a vontade de Deus. Olhe bem, na mesma linha do que eu acabei de comentar, o Senhor nosso Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas não salvou Estevão do apedrejamento. Isso é soberania de Deus. Eles tinham a visão correta da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus os salvou. Mas eles estavam dispostos a amar e servir a Deus e ser fiéis, mesmo sem ser salvos daquele momento de aflição. Tanto é que eles disseram: se o nosso Deus quiser. Essa é uma vida de dependência. Essa é uma visão de soberania de Deus. E quem tem visão da soberania de Deus não fica colocando condições para o Senhor. Simplesmente confia e deixa Deus agir. No caso de Daniel, a mesma coisa. No Novo Testamento você encontra Estevão honrando a Deus do mesmo jeito. Só que Deus entendeu que Estevão seria chamado para a glória, naquele momento de testemunho, quando ele foi apedrejado, morreu amando, perdoando, servindo a Deus e com a sua fé inabalável. Sadraque e Mesaque foi livre, Daniel foi livre, tantos outros foram livres e outros não foram livres. Você vai para Hebreus capítulo 11, encontra uma lista enorme de gente lá que não foi, do ponto de vista humano, sucumbiram ao momento histórico da perseguição, mas eles não sucumbiram à fé. Eles morreram com esperança. E diz a Bíblia que da fraqueza eles tiraram força e perseveraram em Deus e morreram vendo o porvir. Morreram vendo a concretização da promessa que eles esperavam acontecer. E por fim, Sadraque e Mesaque têm uma convicção de fé inabalável, um coração firmado em Deus. Embora tivessem sofrido as reais ameaças do rei, a sua fé era maior do que as ameaças. A sua fé era maior do que o medo. Eles tinham convicção que deveriam adorar somente a Deus,
que deviam dobrar somente diante de Deus, e essa fé os fez prevalecer. Eu e você hoje precisamos dessa convicção para continuar vivendo, continuar servindo a Deus, continuar exercendo a nossa fé, exercitar o nosso coração todo dia para não sucumbir às tentações e entender que o Senhor está conosco. Você não está sozinho. O que nós estamos passando agora é um tempo de provação. De repente, é hora de você exercer a fé de Sadraque e Mesaque. Fé inabalável, fé que não se entrega, que não se deixa levar pelo medo, pela dificuldade. Diz a Bíblia que o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, nós não vamos nos deixar impressionar pelo poderio desse mundo, pela glória desse mundo, pelas ameaças desse mundo. Nós vamos ter uma perspectiva correta da vontade de Deus e da sua soberania. E nós, assim, podemos vencer. Um pouco de paciência a mais. Precisamos disso. Porque amanhã, quando estivermos livres do que está acontecendo aí, dessa pandemia, nós vamos olhar para trás e poder confirmar o nosso testemunho na história, de que nós seguimos ao Senhor de maneira serena, de maneira humilde, de maneira resignada, de maneira obediente, de maneira simples, de que nós caminhamos com Deus e essa caminhada vale a pena. Não interessa os ruídos ao redor. Nós temos um caminho, nós temos um norte, nós temos um destino. E esse destino não pode ser ofuscado por causa das circunstâncias. Esse destino não pode ser ofuscado por causa das dificuldades que nós passamos. Ninguém vai retroceder. Você não vai desistir. Você não vai desanimar. Você não vai olhar para trás. Você vai continuar em frente. Você vai marchar. Você vai seguir a sua estrada. Deus está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. Deus cuida do seu povo. O contexto não é bom, eu sei. Mas Deus não precisa de contexto bom para cuidar do seu povo. Deus não precisa de nenhum contexto, nem bom nem ruim. Deus é Deus em todo o tempo. No contexto bom, a gente anda com Deus. No contexto ruim, a gente anda com Deus. No contexto bom, Deus nos ama. No contexto ruim, Deus nos ama. No contexto bom, Deus cuida do seu povo. No contexto ruim também. Não tem essa de tempo bom e tempo ruim para Deus. Deus desconhece tempo ruim. Deus desconhece tempos maus. Deus sabe que nele qualquer tempo é tempo de andar com Ele, qualquer tempo é tempo dele cuidar de nós, dele nos sustentar. Não existe deserto tão ruim que Deus deixe de caminhar conosco. Por mais esquisito que seja o deserto, Ele prometeu que estaria conosco lá. E Ele estará. Ele estará conosco em todo tempo. E se Ele age ao nosso favor, quem é que vai nos deter? Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor. E é nessa marcha que o povo de Deus vai caminhar. É nessa marcha que eu desafio você a caminhar. É nessa perspectiva do testemunho em meio à luta, em meio à provação, que eu desafio você a caminhar. É nessa luta que eu desafio você a imitar Sadraque, Mesaque, Abednego e servir ao Senhor sem temor, sem olhar para trás. Fale com Ele: Deus, os tempos são maus, mas o Senhor é bom. As lutas são grandes, mas o Senhor é fiel. Os desafios são enormes, mas o Senhor é o meu Deus.
e o Senhor está comigo. E nessa confiança nós vamos caminhar. Eu desafio você, eu me desafio todo dia aqui a caminhar com fé em meio às tempestades. Vamos confiar no Senhor. Ele peleja por nós. Ele cuida de nós. Mantenha o coração em pé, aceso. Mantenha a chama da fé e da esperança em dia com o Senhor em todo momento. Não perca a oportunidade de amadurecer nesses tempos de crise. Que o Senhor Deus cuide de mim, cuide de você, cuide de todos nós. Que o Senhor cuide do nosso Brasil. Que o Senhor cuide da nossa cidade. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias e nos ajude a pelejar com a cabeça erguida, a confiar nele. Em breve estaremos juntos, podendo cultuar um ao lado do outro, conversando, alegrando, festejando, mas nesse momento é um momento de resignação, é um momento de prudência, mas a fé permanece, a esperança permanece, a alegria em Deus permanece, a vontade de vencer em Deus permanece. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a todos nós, como Deus que é, como Senhor e Salvador que é. Que todos tenhamos uma boa noite de paz, em nome de Jesus Cristo, a quem nós servimos sempre com o coração esperançoso. Amém? Uma boa noite a todos.